algum projeto que vocês estão ligados, vocês fizeram, participaram, vocês estão interessados? E aí, pensando nisso, nesse otimismo que você está, você tem ligado tantos projetos culturais e fábrica de cultura e projetos tecnológicos, conta alguma, você acha que tem a ver com essa conversa? Que tem a ver com essa conversa. Tem vários, a gente tem envolvido, mas tem um que envolve a universidade, por exemplo, que é o Festival de Ver e Fazer Filmes. Nós já estamos na terceira edição ano que vem, a gente passa por 2 edições, envolve literatura. Os focos desse festival é literatura e produção de cinema e tecnologia, uso de tecnologia, mas só rapidamente contar como é a experiência deles. Ele, na primeira edição, reuniu a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade Federal da Bahia, da Fluminense, a Escola Superior de Teatro e Cinema de Portugal. Ok, 3 universidades, 3 coletivos e mais 200 pessoas em Cataguases. Coletivos em Cataguases, etc. E tal, junto com esses coletivos em outros lugares. Esse pessoal recebeu um conto do Machado de Assis e, a partir desse conto, à distância, durante 6 meses, se produziu o filme. Praticamente tudo que era necessário para se produzir um filme. Discutiu o argumento audiovisual, conjuntamente usando a tecnologia, conjuntamente utilizando uma plataforma de produção em rede à distância, né? Reunindo jovens de Cataguases, adultos e tal, professores, esses alunos dessas universidades, reunidos num ambiente virtual, com consultoria do Nelson Pedro Santos, Pico Zezé Gamboa, da Angola, Fernando Vendrell de Portugal, consultorias à distância, usando esses ambientes, etc., discutindo tudo, locação, roteiro, ator, perfil, objeto de cena, toda a produção desse filme foi a criação dele, e tudo sendo sistematicamente registrado, sistematizado, a experiência sistematizada, como que se chegou às decisões, os conflitos fundamentais, né, para sair para a criação das decisões de maneira horizontal, etc. Então, durante 6 meses, essa efervescência, pessoas que nunca se viram, a partir de um conto do Machado de Assis, de repente chega em Cataguases, durante 15 dias produz um filme. Além de ver filmes, e tem toda uma mobilização das escolas da região plana, encontram 3 sets de cinema e há esse encontro na vida real. E de maneira horizontal. Você tem o Nelson Pereira dos Santos como professor, o diretor, o Nevi, professor de cinema lá na universidade, os alunos dele com as juventudes do Fundo de Cultura, com os atores locais, com os técnicos formados, etc. Com um grande equipamento extremamente profissional, tudo que ele não teria na escola, e dificilmente vai ter no mercado, numa agência de publicidade. E esse caldeirão consegue produzir 3 filmes de 20 minutos com trilha sonora envolvendo os músicos locais, etc. E você vê de todos os participantes, inclusive o Nelson Pedro dos Santos, que fala, nossa, que experiência nova para mim. Aprendi muito aqui, quer dizer, um cidadão de 80 anos dizer que é uma experiência nova e que ele aprendeu muito. E ver um jovem também que não é da universidade, também poder discutir com Bigode, com Capovilla, ou poder conversar com um professor de uma universidade. Então, esse encontro, o primeiro, de certa maneira, sentir mais é o professor. Primeiro que sente nesse caldeirão, usa o golpe, nesse caldeirão horizontal não hierárquico, não tem hierarquia, mesmo. Então, é uma experiência coletiva de deslocamento, inclusive, por isso está na nossa base, inclusive, na nossa transformação, essa questão do deslocamento, da viagem, do sair do lugar, também ter esse lugar, encontrar esse lugar, desse sentido. Então, esse festival, para a gente, inclusive, está fazendo a gente pensar na possibilidade da escola que a gente quer. A gente acha que, por exemplo, esse filme é um trabalho de conclusão de curso de qualquer escola de cinema no mundo, que pode ser fazer combinar o semipresencial com o presencial, com uma estrutura entre aspas, não ensino à distância, de aprendizagem à distância, né? Que pode conviver essa coisa presencial com o presencial. Então, o festival lá a gente acha é uma experiência muito rica, todo mundo que participa percebe que tem aí alguma coisa que pode vir acusar ou nos dar
pistas para uma nova escola, para uma escola que reúne desse caldeirão exatamente experiência de mercado, experiência de academia, experiência de projetos sociais, uso de maneira horizontal, tudo isso que nós estamos discutindo colaborativamente, sem hierarquia, e tem um objetivo, tem um sentido. E se chega a esse sentido, né, que é ver o filme depois de 6 meses nessa loucura, né, sai do festival. Maravilhoso. É uma experiência muito intensa. Esse é um, né, que a gente já está realizando. O outro, rapidamente, é quando a partir de uma experiência também de cinema itinerante, ação das escolas, na micro-região, 8 cidades envolvidas e tal, e a gente começou a desenhar essa perspectiva dessa escola. Fizemos um projeto, e agora ele vai ser executado ano que vem, que chama Escola Animada, que no primeiro momento nós vamos trabalhar com 200 professores, né, nas 8 cidades que a gente atua, e a gente está construindo um percurso formativo de chegar a esse letramento, né, digital, pela obra do Humberto Mauro, que é da região. Então, a partir da história do próprio Humberto, da obra que ele produziu, inclusive no cinema de publicação, né? Então a gente escolheu uma obra, tem uma sorte, o privilégio de estar num lugar com um autor desse, porque também fizemos, a última edição foi com o Luiz Rufato, que é um ator local, que mora aqui em São Paulo, mas né? Que fala não da Cataguases modernista, mas da Cataguases operária, da comunidade, do cidadão comum. Né? Então, foi muito interessante. Quando a gente faz a segunda edição, a gente fez de uma outra Mas o perspectiva. que é esse E o escola formativo? Então, essa escola animada é parte primeiro de um entendimento, da compreensão da própria obra do Humberto, né, que traz nela mesma a diversidade local, a diversidade cultural local, a cultura popular local, o rural e o urbano, né, traz toda uma tradição, uma história da região muito presente, além de ter também uma compreensão técnica da própria produção do fazer audiovisual. Mas esse é um dos elementos que está desenhado para esse projeto. Mas o fundamental é reunir esses professores numa nova experiência cultural. A gente, inclusive, fazer com que ele saia do ambiente da escola, nesse primeiro momento, do ambiente da escola, e possa trabalhar fora dele nesse programa de apropriação, não só da técnica do fazer audiovisual, mas da cultura digital, das tecnologias, e como usar isso em sala de aula, não só usando para produção de filmes, mas também para, por exemplo, tem um trecho que a gente vai trabalhar muito com o celular, como trabalhar o celular dentro da sala de aula, como se apropriar da tecnologia do celular, não só para produzir conteúdo, mas também para comunicação, para poder orientar os grupos, as redes, que provavelmente essa experiência vai produzir. Então, esse é novo. Então, tem um desenho, né? Mas esse é o que a gente vai chegar mais próximo dessa rede de ensino formal, né? Vai ser, acho que nós temos uma expectativa muito grande para poder. Acho que eu vou ser estagiária. Carminha, então eu deixo passar para o Alfredo, porque eu já contei muita história. Conta esse programa que você no livro e esse projeto dos adolescentes. Posso contar então rápido? É que você já sabe. Tá? Mas eu não. Sou eu, você está falando para lá, Carminha. Eu acho assim que nós reunimos 3 pessoas com formação diferente. Karina, que eu já falei, que é da arquitetura, e eu, assistente social, uma outra que é doutora em saúde ambiental, cada um está num canto, mas que resolvemos trabalhar com adolescentes para compreender quem é o adolescente e os modos de aprendizagem deles, né?
nós não queríamos essa pesquisa mais careta ou mais formal, de fazer questionários, de fazer isso tudo, mas resolvemos então usar de oficinas para compreender. Então nós fizemos várias oficinas e mais, à medida que a gente foi criando uma cumplicidade, porque também a gente queria olhar o adolescente por dentro da escola. À medida que foi criando uma cumplicidade com essas duas escolas, nós inclusive quebramos galho delas, como essa de dar uma aula, outra aula, mas isso para a gente era muito importante, para a gente sentir o modelo escolar. Olha, nós percebemos, foi maravilhoso, primeiro a aceitação dos adolescentes, né? Isso foi lindo. A segunda foi entender mesmo essa questão da aprendizagem, né? Primeiro de tudo, a gente viu que não adianta fazer exposição para eles. Eles precisam da experiência. Muito. Eles são extremamente agitados, dispersos, desconcentrados, zoam tudo. Zoar perdeu as fronteiras, porque eu agora fui entender o que é o zoar. O zoar está no mundo inteiro. Isso é a linguagem do adolescente. É o modo dele. Como ele vive esse tipo de valores que eu acabei de discutir aqui, muito de promoção, de liberdade individual, excesso de liberdade individual, ele também perde a noção de limite. Ele vai indo, ele perde as fronteiras. Mesmo no zoar, ele perde o limite. Então, muitas vezes, o zoar, que é um gesto satírico, gozador com o outro, ele pode acabar sendo agressivo com o outro. Ele vai indo, né? Mas, nas oficinas, primeiro eles gostam de experiência. É uma judiação que a escola não faça experimentação, porque eles precisam de experimentação. Então, algumas oficinas, nós levamos material do Instituto Sangari, e aliás ele era dirigido pelo Instituto Sangari mesmo. Cada uma ONG dirigiu essas oficinas, não fomos nós. Mas a do Sangari, que eles se apaixonaram, eram atividades de ciência mesmo. Uma foi a montagem de um carro. Então, eles têm um carro pequeno, as peças todas, e você tem que montá-lo. Então, é um trabalho de mecânica, e de eletricidade, mas tem que fazer o combustível funcionar, o carro andar, etc, etc. E o outro foi na linha de soltar foguetes, né, os vários combustíveis possíveis. O que a gente percebeu? Que eles amam experimentar. Na música também, com Carlinhos Antunes, eles experimentaram, foi lindíssimo. E foi lindíssimo eles perceberem que o Carlinhos Antunes levou uns filmes rapidinhos, né, de 2 minutos, mostrando que todo o ritmo, o movimento, a melodia, vinha quase que secularmente do próprio trabalho do homem. Então ele foi mostrando várias situações de trabalho na lavoura, na indústria, etc., e como aquilo vira música, melodia. Já foi lindíssimo para eles fazerem um link aí também nisso. Eu estou resumindo muito, mas para dizer principalmente, a adolescente não aguenta exposição inicial. Foi ótimo que as oficinas só tinham duração de 2 horas. Todas as ONGs que foram tinham que suprimir uma porção de coisa, senão não dava conta. E nessa é que nós descobrimos que quando você dá uma rapidinha explicação, mas é uma rapidinha explicação que dê a dimensão da totalidade do que vai acontecer ali. Ele experimenta, é pela experiência que ele faz perguntas. E é pela experiência que ele vai se apropriando do conhecimento. E outras vezes o seguinte, ele não se apropria do conhecimento imediatamente. E a gente às vezes pode ficar frustrado, não tem que se frustrar. Porque, por exemplo, nós queríamos numa oficina de música que no final ele fizesse um rap. Ele não fez no final daquela oficina. Ele vai fazer 3 semanas depois, numa outra, e fizeram raps geniais. Então, esse aprendizado, ele vai no cumulativo, mas ele não é imediato. E não tem importância você fragmentar assuntos, porque não está em jogo o assunto, está em jogo a competência de elaborar, de falar, etc, etc.
Olha, foi muito bonito. Se eu tivesse mais cadernos, eu dei um para Maria Alice, onde a gente vai descrevendo todos os nossos insights, descobertas mesmo, com relação ao adolescente. E hoje eu sou uma defensora. Adolescente não é criança, mas também não é jovem. Ele está num turbilhão de mudanças enormes, físicas, emocionais e tudo mais, e a gente não sabe reconhecer esse momento dele. Eu mandei em casa de 14 anos. É uma delícia, fala a verdade. É uma delícia. Eu queria só agregar que eu esqueci de falar. Ah, e não tem e-mail mais. Essa garotada não usa e-mail, é tudo no Facebook. Tem e-mail para nós. Ah, e é uma delícia para eles, só a última fofoca deles. Eles escutam música e o professor tolera isso em sala de aula. Num ouvido eles põem a música, no outro eles escutam a aula do professor. É um outro jeito de ser, gente. Bonito. Vai, fala. Exercita também o cérebro de maneira mais ampla. Igual a baterista. Igual a baterista. Mas eu queria só falar um pouco do ver, né? Porque nesse projeto, tanto no festival, tem o ver filmes, as crianças da região toda, da região, tem hospedagem solidária em famílias em Cataguases, recebem crianças da região, mais de 500 crianças. Olha que moram no festival durante 15 dias, vão na cidade, hospedadas não em hotéis, em casas de família, solidariamente, e participam do ver filmes, debater com diretores, com professores, etc. Essa mesma experiência a gente está fazendo nessa escola, pretende fazer nessa escola animada. Porque o Tel Aviv, que é um projeto itinerante, ele é a exibição de filmes na rua. Foi muito legal, são 5 anos que ele está fazendo. O espaço público reconquistado é muito legal, mas a experiência fílmica, a experiência de entrar numa sala no escurinho do cinema, né, de concentrar naquela história, ver aquela técnica, a linguagem, aquelas imagens, é diferente na rua. Então, a gente quer, no festival, a gente experimentou deslocar os jovens das suas e fazer essa viagem também. Né, nós vimos na literatura do Fafá, porque ele passou 15 anos sem atravessar o rio. Não sabia que era outra cidade. A outra cidade modernista do outro lado do rio. Ele era um operário que morava. Ele só foi para o outro bairro depois de 14, 15 anos. Então, esse deslocamento também é uma experiência cultural. Né? Então, fazer com que esses alunos saiam da sua cidade, ou saiam do seu bairro e vá para um cinema, vá para um cinema, só essa viagem já, para nós, acho que vai ter um reflexo no processo de formação dele. Então, essa escola animada é animada até por isso. Você se torna mais animada. Injeção de ânimo. Ânimo, né? Todo mundo perguntou no início, vai trabalhar com animação? Vai também trabalhar com animação, com filmes de animação. Alfredo, e aí, uma experiência bacana. Antes de falar de uma normatividade, eu queria só comentar um pouco rapidamente essa questão do integral, da escola integral, porque eu acho que, relacionando com a questão do digital que a gente estava debatendo, eu acho que a incorporação plena do digital, uma escola onde os professores têm seus blogs, onde no dia anterior você possa ter acesso à sua aula, no dia seguinte, no blog do seu professor, e você conversa, e a escola seja uma rede social digitalizada. Ela é uma escola onde o integral você faz o máximo de conteúdo com pouco tempo. Né? Então, não é o integral no sentido da extensão, mas no sentido da integralidade, da transversalidade. É como arroz integral, não no sentido de integral, como pão integral. Exercita nessa escola. Mais puro, mais agudo. Né? Olha que exercício mais fantástico nessa escola. Né? Você fazer os games, mas sem tirar o protagonismo do professor, no sentido dele ser operador. Eu acho que é a grande virada que quebra um pouco essa desigualdade que se estabeleceu. Então, eu acho que esse é um aspecto importante. Eu estou envolvido em 2 atividades que eu queria mencionar. Uma é um trabalho com a Fundação Banco do Brasil, que diz respeito à requalificação de telecentros que eles herdaram de um espólio
dos governos anteriores e tal. São milhares de telecentros feitos à maneira tradicional, que dá até para fazer uma analogia com a escola tradicional. São equipamentos com computadores, para ensinar o Word, conectar à internet, aquele telecentro bem tradicional, que fecha às 6 da tarde, vai até sexta-feira, aquela coisa, e eles têm a missão de dar vida a esses equipamentos. Então, em todo o Brasil, perto de todas as comunidades, mas não foram apropriados pelas comunidades, ou foram apropriados de maneira desigual. E o desafio é exatamente transformar esses telecentros não só em receptáculos de conteúdo, mas em produtores de conteúdo. Né? Que a comunidade entre e absorva o que precisa ter nesse telecentro para que quem está ali não só baixe filme ou e-mail, mas que possa produzir seu filme, seu vídeo, né? Fazer o upload das fotos que vai tirar lá em Cataguases e tal. Não. Mas ele está próximo aí. Você para pensar nas coisas assim como erradas. Ele está perto, ele está nesse projeto específico, mas ele está próximo. E é muito interessante porque é um pouco pensar um pouco a partir desse dos pontos de cultura, quer dizer, como você apoia. Pronto, 3 mil pontos no Brasil inteiro. A parte do hardware já está aí, que geralmente é onde se bota o dinheiro. E agora de colocar investimento no software, ou seja, nas pessoas, que é geralmente onde o Estado não investe. Para a obra da Copa, grande infraestrutura, trilho e tal, tem. Agora, para investir nos fluxos humanos, é uma burocracia infernal, o dinheiro quase nunca sai. Né? A gente sabe aqui, acho que coletivamente, cada um na sua experiência, quando é para investir em processos, né, que é o que mais importa em última instância, nos processos reais, que estão dentro das caixinhas, falta o recurso, ele é muito mais complicado. Então a gente está criando. E a outra frente, na Universidade Federal de Santa Catarina, que é formar gestores públicos de cultura, assim, área de cultura. E tentar formar uma geração assim, né, de jovens, né, que não aprendam a gestão cultural empiricamente, como foi o meu caso, né? César, que a gente teve que aprender na base do acerto e erro, né? E sim a partir já de algo mais sistematizado, né? Aí é o esforço contrário, alguém da cultura que se apropria das metodologias da educação para poder sistematizar esse conhecimento e passar para frente, que eu acho que é um movimento recíproco, né? Que também a gente espera no mundo da cultura. Então são as duas atividades que eu gostaria de mencionar. Engraçado é que tem coisas acontecendo em paralelo que algumas vezes não se conversam. Inspirado nos pontos de cultura, surgiu um movimento chamado Pontos de Mídia Livre. O que são os pontos de mídia livre? São justamente grupos de jovens, mídia livristas, que criam formas de se expressar, ou via internet, ou criando rádios, criando jornais, criando toda e qualquer forma de expressão livre do conhecimento. Né? E eu levei um susto quando eu descobri isso. Né? Eu descobri isso assim, realmente no susto. Eu estava muito envolvido na cobertura dos fóruns sociais, né? Toda a série de fóruns sociais. Na Rio Brasília? Não, desde Porto Alegre. Depois Belém, tudo. E eu já acompanhava um grupo de jovens, vários grupos de jovens que trabalhavam com isso e tal. E um belo dia eu recebi um comunicado do Ministério da Cultura de que a Envolverde, que é o portal que eu dirijo, tinha ganhado o prêmio Pontos de Mídia Livre. Como? Né? Aí a gente foi descobrir que o que a gente fazia era mídia livre. Que aquilo tinha uma institucionalidade como mídia livre. E a partir daí eu comecei a me entrosar com esse movimento do livrismo e acompanhar e ser chamado para conversar com jovens no Brasil inteiro, né? E algumas experiências me marcaram muito. Uma delas foi a Rede Mocoronga de Comunicação, que são jovens das barrancas do Tapajós e que fazem rádio. Santarém tem uma moeda própria. Tem moeda própria, fazem rádio, eles têm o apoio de uma ONG lá da região, que é uma ONG
na verdade, uma unidade médica, que é o pessoal de saúde da alegria, né? O pessoal de saúde da alegria, e que virou meio que base dessa coisa do milenismo naquela região, e eles começaram a construir vínculos de comunicação entre várias comunidades e começaram, e esse milenismo, ele de alguma maneira ele está superando, Carminha, esse conservadorismo da mídia, porque ele trata dos temas de uma forma completamente caótica e anárquica, porque cada um diz o que quer, né? E a construção do conhecimento se dá de uma forma muito livre. E mais, tem uma coisa, tem um senso de responsabilidade sobre o conteúdo que ele está colocando, que a pessoa está colocando. Sem ser uma coisa que você se policia, não posso dizer isso, não posso dizer palavrão, claro que pode, fala palavrão, pronto. Não é por aí, é uma coisa assim, você ter responsabilidade sobre de ser correto, de ser de boa fé, de ser um conteúdo de boa fé. Ricardo de Cobra faz tem que ter responsabilidade de saber como você está transmitindo. E eu acho que esse movimento milenismo, ele ainda é muito embrionário perto de outros movimentos, como o ponto de cultura, que é muito mais elaborado. Infelizmente, a nossa atual ministra da Cultura abandonou completamente o apoio ao milenismo. Me conformo. Declarou seu principal inimigo. Ele declarou o principal inimigo, porque isso depende também da questão do software livre, você ter acesso a toda essa coisa toda, e o Ministério da Cultura botou isso na mosca do alvo, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que, enquanto jornalista, enquanto alguém que tenta trabalhar com a comunicação de uma forma mais democrática, eu acho que essa é uma das coisas que que está arejando a juventude na produção de conhecimento e na difusão de conhecimento. E nisso entram todas as tecnologias, entre os atores dos pontos de mídia livre e dos pontos de cultura, há uma sinergia muito grande. Né? Vou pegar uma carona? Sim. Acho que aí é outra cultura da participação, Entra na política. E a democracia. Eu acho que isso sem dúvida. é também Novas formas de participação. novas formas de participação Participação direta. direta. E essa discussão é uma discussão rica, ela está envolvendo, você não tem nenhum limite de participante, um cara cria um blog, ele cria um Twitter, ele cria uma rádio. Hoje em dia, essa questão do custo da tecnologia, né? A tecnologia virou uma coisa. Outro dia eu vi uma coisa fantástica, uma rádio num ambiente fechado, Bluetooth. Que é um negócio maluco, né? Eu não sabia usar tudo. Não, você não está ouvindo o que eles estão falando? Então, como assim? O que eles estão falando? Alguém está falando? Tá, pega o seu telefone e sincroniza e ouve o que eles estão falando. Você já viu o Google Glass? Já viu? Já. Acho que Não, tem umas coisas malucas. O Google Glass do óculos. E essa apropriação das tecnologias e das formas e o uso criativo e livre para a transmissão desse conhecimento é uma das coisas mais ricas que eu acho que a gente está vivendo neste momento. Eu acho que disso, para mim é uma coisa muito clara, nós estamos num ponto de mutação. O que era antes não será depois. O que é agora ainda não é o que será. É verdade. Então, é isso. Agora, só você me lembra uma coisa boa, não é ainda essa mídia livre, nem nada disso, mas que a gente está sabendo que já são passos da mídia, que tanto a CBN como o SPTV, tem mais uma que acho que é a Record também, eles estão contratando aqui em São Paulo repórteres jovens, né, regionais. Não, você precisa ver, lá de São Miguel já saíram 2 reportagens que o Diogo fez lá. Vai na
democracia. Né? Já é uma reação a É essa uma reação. reação a isso, Muito bom. e aí, de novo, a empresa privada é mais rápido que o governo, que ainda Claro. não se reage nada, entendeu? Então, e eles já estão percebendo que os jovens têm que falar, que têm que fazer, que têm que estar descentralizado. Então, assim, está longe de ser isso, mas eu acho que é um passo Mas é um importante, passo, interessante, com porque nós certeza. estamos falando da Rede Globo, da CBN e da TV Record. Quer dizer, grandes Uma das grupos preocupações que da já TV estão- Cultura é ampliar o índice de falância. Olha, Então, índice de o termo do João falância. Alegria, os caras estão sabendo. Eles já têm audiência. Já tem audiência, Eles já têm, exatamente. inclusive professores. O Canal Futura atinge professores e jovens do Brasil inteiro, 60 milhões. Já sabe que tem que mudar, não é a audiência. Não é mais centralizado. Essa outra dimensão da participação da política, você viu uma coisa bacana também, eu experimentei aquele portal lá de Porto Alegre.cc, já viu? Aquilo é absurdamente, você tem cidades georreferenciadas e a participação social muito intensa. legal. Então essa mídia livre e a participação já não vai mais só no estudante de jornalismo, ou no jovem que quer fazer um blog. Na sociedade em Outro geral. dia eu participei na Universidade de São Paulo. A Folha de São Paulo fez uma experiência de georreferenciada a partir da memória. Não sei se vocês viram isso. Não. E eu achei fantástico, porque eu voltei à minha infância. Eu sou da Zona Leste, né? Nasci lá eu cresci na Vila de Itanduva, né? Então, Olha. eu fui procurando a Radial Leste no mapa e achei meu irmão publicando uma história de pular a aula para jogar no campinho da Hortolândia. Então, e você viu assim, o povo falando da história da cidade, da sua referência, da sua memória. Né? E assim achei tanta gente na cidade, uma cidade desse tamanho. Né? Abundante. Você vê o site, você vê aquele site pulsando, né? Pulsando. Tem gente. Tem fluxos reais. Fluxos reais. Isso é maravilhoso. Acho que o nosso grande desafio, na verdade, é fazer com que uma grande massa que ainda não está envolvida nisso seja contaminada, seja trabalhada para ser parte dessa. Eu acho que essa experiência de rede, eu acho que ela, que hoje tem muita. As redes sociais, todo mundo preocupado com as redes sociais, que fica só na conta dos relacionamentos, da exposição da própria criança. Acho que isso vai gerar outra coisa. Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida, assim, vai gerar outra coisa e é coisa é coletiva, é bacana, acho que é coletivo. Então, postar nisso é uma postar. Eu sei que participar disso é muito divertido. Muito bacana, além de ser poderoso. Super obrigada a vocês. Nós estamos aqui estourando o seu tempo. Eu quero Vamos tomar um café.